Boa noite a todos. Nós estamos aqui para ter essa conversa, né? Esse bate-papo com o professor Arquimedes. Professor Arquimedes, que tem uma experiência imensa, né? Conhecedor e pesquisador dessa área tão importante, tão relevante nesse momento para a gente, com relação às questões aí da cidade, do planejamento urbano, especialmente nesse momento de plano diretor. E eu tenho certeza que vai ser um início de debates, né? Anteriormente a gente já conversou alguma coisa, e provavelmente se desdobrem outras questões, né, que a gente vai poder se aprofundar, vai poder, com a participação aí do Arquimedes, discutir muito mais os temas que envolvem tudo que a mobilidade nos traz e apresenta, tá? Então, agradeço a presença do Arquimedes, a disposição dele em participar conosco, e esse evento tem aqui como parceiro o CMB e o CMM, né? O Conselho Municipal de Bauru e o Conselho de Mobilidade de Bauru. Eu não sei se é o Márcio, é o Márcio Colim que está presente? Eu acho que é o Márcio, estou na dúvida, mas aí depois, no final, o Márcio faz alguma fala. Eu acho que é o Márcio Colim que está na sala. Mas, Arquimedes, olha, fica à vontade, viu? Para você trazer aí as suas... Acho que o Márcio está falando aí. Oi, Tânia, desculpa. Oi, Márcio. Eu fui tentar falar, Márcio? E eu desliguei, saí eu achava que era você, fiquei um pouquinho na dúvida, mas, Márcio, se você quiser fazer uma fala aí em nome do CMB, por favor, viu? Eu queria agradecer a presença do professor Arquimedes. Eu acho que é de grande valia aí para trazer a público a questão da mobilidade urbana nesse momento aí de discussão do plano diretor. E sucesso aí na apresentação. Obrigado. Nós temos aqui também o Eric. O Eric faz parte do Conselho Municipal de Mobilidade. Eric, você quer fazer alguma fala? Fique à vontade. Eu não sei se o Eric está ouvindo ou não, mas depois, ao final, também ele pode fazer a fala. Então, Arquimedes, fique à vontade, viu? Que nós vamos estar aqui prestando no que você traz para a gente. Ok. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de agradecer aí a Tânia, ao Conselho do Município, a gentileza do convite. É sempre bom a gente estar presente aí nos debates sobre a nossa cidade, né? Vivemos num momento todo especial e acho que é um momento importante para a cidade em que as pessoas, os diversos setores precisam participar desse debate, né? Não podemos nos omitir nesses momentos importantes, né? Principalmente agora na elaboração do plano diretor. Nós esperamos, então, aqui apresentar algumas ideias e debater aí com esse grupo seleto que nós temos aí na sala, algumas coisas que eu considero importantes. Não estou aqui na condição de professor, não quero dar aula para ninguém, porque acho que vocês conhecem bastante também, então não estou aqui na condição de professor, mas na condição de um técnico que tem as minhas opiniões e que as submeto para o debate com todos vocês, tá legal? Vamos iniciar para que vocês possam entender um pouquinho melhor, para quem não conhece em detalhes, um breve vídeo que faz um diagnóstico
da mobilidade urbana no Brasil. Então, ele apresenta alguns problemas e a gente vai trabalhar um pouquinho em cima disso e tentar propor alguma coisa nova aí, ou nem tão nova, né, mas pouco utilizado, porque o Brasil está um pouco atrasado nessa questão da mobilidade, né, de uma maneira geral. Então, às vezes, tem coisas aqui que parecem novidades, mas, na verdade, não são, né, porque já são aplicadas e até, às vezes, com muito sucesso em outros países, né. Então, eu pediria a gentileza para o Gabriel colocar no ar esse pequeno vídeo. Esse vídeo é feito pela Associação Nacional dos Transportadores Urbanos. Depois a gente retoma a fala. São 6 minutos apenas. Está sem som, Gabriel. Gabriel, você me ouve? Tânia, você está entrando em contato com ele? Tô falando com ele já. Tá, obrigado. Está sem som, Gá. Está sem som o vídeo. Tá. Pode retornar do começo lá, Gabriel? Isso. Em 2013, o transporte público levou multidões para as ruas. Todos protestavam contra o reajuste das tarifas e a má qualidade dos serviços. De lá para cá, foram muitas promessas, mas pouca coisa saiu do papel. O transporte público segue mal avaliado pelos mais de 50 milhões de passageiros que dependem diariamente desse serviço essencial para seus deslocamentos. Segue com infraestrutura insuficiente e deficitária, financiado quase exclusivamente pela tarifa, e segue perdendo terreno para o transporte individual, próprio ou por aplicativo, que congestiona as vias e multiplica o caos urbano. O transporte público é um direito social, previsto na Constituição Federal, um direito que não está sendo cumprido. Chegou a hora da mudança. Existem soluções viáveis que podem ser adotadas e gerar resultados positivos a curto prazo. Juntos, podemos construir o transporte que desejamos e que a população merece. Especialistas, poder público e empresas operadoras uniram esforços e elaboraram um conjunto de 5 programas de qualificação do transporte coletivo público urbano no Brasil, reunindo as principais medidas necessárias para resgatar esse serviço, em especial o transporte por ônibus coletivo. O primeiro e mais urgente programa é o de qualificação emergencial da infraestrutura, que visa priorizar o transporte coletivo no sistema viário. Seriam implantados quase 9 mil quilômetros de faixas e corredores exclusivos para ônibus nas 111 cidades brasileiras com população superior a 250 mil habitantes, com investimento de 18,7 bilhões de recursos da União. Isso permitirá o aumento da velocidade dos ônibus e a maior confiabilidade do serviço, estimulando também a migração de usuários do transporte individual para o coletivo, com redução do consumo de combustíveis e de poluentes.
Os benefícios estimados chegam a 11,5 bilhões de reais por ano. Para a questão tarifária, seriam adotadas soluções usadas em países que possuem transporte público de qualidade, onde a tarifa não é a única forma de financiamento. O novo modelo prevê cobrir até 50% dos custos do transporte público com fontes extratarifárias, incluindo contribuições do transporte individual motorizado, desonerações tributárias e cobertura de gratuidades por meio de orçamentos específicos. O novo modelo de financiamento permitirá a redução da tarifa, trazendo de volta para o transporte público pelo menos 20% dos passageiros que deixaram de usar o ônibus urbano. Outro componente fundamental da proposta é a melhoria do serviço prestado. Para isso, foi criado o Programa de Padrões de Qualidade para o Transporte Público, que inclui o estabelecimento de padrões de qualidade, a seleção de indicadores e a implantação de ações em favor da qualidade do serviço, para aumentar sua regularidade, rapidez e atender melhor ao passageiro. O quarto programa inova ao transformar o transporte público em instrumento de desenvolvimento social, usando a comunicação para recuperar parte dos usuários excluídos do transporte público, a partir da adoção de uma nova política de preços mais acessíveis e da valorização dos passageiros, com a criação de canais de acesso tanto à informação quanto à ação, promovendo a inclusão social. O Programa 5 traz uma cultura de transparência para o transporte público, com a produção e disponibilização de informações claras sobre a quantidade de serviços de transporte ofertados, demanda atendida, receitas auferidas e custos do sistema. Isso permitirá um diálogo transparente com a sociedade sobre a qualidade e os custos dos serviços, além de melhorar a gestão. Prefeitos, secretários e legisladores municipais e suas entidades representativas têm uma contribuição fundamental a dar para que esses programas sejam efetivados por meio das seguintes ações: divulgação e mobilização política de seus pares e de governadores, incorporação nos programas de trabalho como ação prioritária, atuação junto ao governo federal para a incorporação da proposta nos programas federais, recomendação a prefeituras sobre a priorização do transporte público coletivo no sistema viário e apoio às iniciativas legislativas necessárias à concretização do programa de financiamento do custeio. As cidades brasileiras só terão uma mobilidade urbana eficiente e sustentável se o transporte público coletivo for fortalecido e habilitado a exercer seu papel central e estruturante nas redes integradas de transporte. Por isso, precisamos defender o transporte público. Ele é um direito de cada um de nós, um direito de toda a sociedade. Ok, obrigado, Gabriel. Bom, então agora eu passo a minha apresentação, depois ao final a gente pode trocar algumas ideias, fazer um debate. Existe aí uma mãozinha, né? Se alguém quiser fazer alguma colocação, pode apertar a mãozinha. Se não, ao final a gente conversa, debate, tira as dúvidas naquilo que for possível, porque senão a gente não termina, né? Ok? Vamos lá. Deixa eu achar aqui onde é que está o meu... Estão vendo agora? Agora sim.
Bom, então, nós vamos falar aqui sobre um tema que hoje é bastante recorrente, né? Já que nós estamos aí numa etapa, numa época de pandemia, de dificuldades extremas aí, de repente a mobilidade urbana surge. Vocês estão vendo, né, o slide? Beleza? Estamos sim, Arquimedes. Tá, obrigado. Bom, para a gente entender um pouquinho, né, esse termo mobilidade, o termo em si não é novo, né? Esse termo, eu diria que já em 1862, no estudo urbano, já surgia o primeiro conceito de mobilidade, né? Depois eu vou falar um pouco da sua diferenciação com acessibilidade. Então, esses termos, tanto mobilidade quanto acessibilidade, são bastante antigos. No entanto, para o grande público, né, para a sociedade, o termo era pouco conhecido, pouco utilizado, né? Então, ele veio mais à tona de uma maneira mais forte através do Plano Nacional de Mobilidade ou da Política Nacional de Mobilidade Urbana, né, na Lei 12.587 de 2012, e depois essa lei foi alterada um pouquinho com a Lei 13.640 de 2018, né? Então, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela exige, né, a elaboração de planos de mobilidade. Então, as cidades, na maioria, aí, devem ter, né, desenvolvido os seus planos, tal como fez aqui em Bauru. Então, por um outro lado, esse termo mobilidade, né, ele perde, muitas vezes, o seu sentido mais estrito, né, quando ele é utilizado como sinônimo de transporte. Então, erroneamente se trata, né, mobilidade como sinônimo de transporte, transporte como sinônimo de mobilidade, ou até mesmo de acessibilidade, né? As pessoas têm muito claro hoje em dia a questão da acessibilidade, né, mas no sentido de acesso a todos, né, aos ambientes, né? No entanto, essa é apenas um enfoque particular da acessibilidade. O termo acessibilidade ele é muito mais amplo do que isso, né? E a maioria das pessoas conhece o termo acessibilidade que foi trazido aí pela norma 9050, né? Então, essas três palavras não têm o mesmo significado, embora na literatura a gente possa encontrar, muitas vezes, um autor que chama acessibilidade e mobilidade e vice-versa, né? Mas não importa, né? O importante é que a gente tenha claro que existem dois conceitos diferentes, né? E importa não é chamar disso ou daquilo, mas é utilizar esses conceitos no planejamento urbano, né? Então, fica claro aqui que mobilidade não se resume ao transporte, ela vai além disso, né? Ela é mais ampla do que o transporte. Então, mobilidade, né, não é ter uma forma de se deslocar, mas sim um sistema, né, onde possíveis modalidades de transportes estejam à disposição das pessoas, né, e transporte com qualidade, né? Então, a mobilidade se utiliza dos diversos modais de transportes para promover a mobilidade. Então, o que seria mobilidade? O que seria acessibilidade, né? Então, uma definição de mobilidade, como eu disse para vocês, são várias as definições. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu tive a oportunidade de fazer uma grande revisão a respeito, né? E encontrei
diversos enfoques diferentes, tanto de uma quanto de outro, né, outro conceito, mobilidade, acessibilidade, várias aplicações de modelagem, né? Então, é muito amplo o espectro, né, que é dado por esses dois termos aí. Então, aqui uma definição, a gente pode dizer que a mobilidade é a capacidade de atingir os lugares, os pontos locais necessários para o nosso cotidiano, a nossa vida do dia a dia, tal como ir ao trabalho, como ir passear, como ir ao médico, né? Como ir para a escola, etc. Ou seja, é tornar viável as viagens que são essenciais, né, para os exercícios básicos do cidadão, para que eles possam, né, participar da reprodução social, né, da sua comunidade. Então, vejam só, então, a capacidade de atingir os lugares necessários para os nossos deslocamentos do dia a dia, né? Por um outro lado, né, a acessibilidade poderia ser, então, associada com a facilidade com que cada pessoa, em determinado lugar, né, pode acessar via qualquer um desses sistemas de transportes, esses modais de transporte, a todos os outros lugares, né? Considerando, né, as variações de atratividade que possam haver nesses destinos, né, bem como o custo percebido para atingi-los. Então, nós poderíamos dizer assim, num exemplo mais prático, né? Suponhamos uma pessoa que mora num bairro periférico, né? Ele tem, em frente à sua casa, muito próximo à sua casa, uma linha, um corredor de ônibus circulando. Então, significa que ele tem essa infraestrutura à disposição dele, passando muito próximo da casa dele. Então, ele tem uma acessibilidade boa, né? Agora, se essa mesma pessoa não tiver, por exemplo, condições físicas de acessar ao ônibus, por exemplo, é um cadeirante, então ele não consegue acessar o ônibus, porque nem todos os carros, os veículos possuem elevador, e às vezes o elevador não funciona. Então, essa pessoa não consegue fazer uso da acessibilidade que ele tem no sistema. Ou, como acontece na maior parte das vezes, ele tem o ônibus passando na porta dele, porta da casa dele, e ele não tem condições de pagar a tarifa, né? Então, significa que ele tem uma boa acessibilidade, mas não tem mobilidade. Então, para que o deslocamento ocorra, é preciso ter o sistema disponível, ter acessibilidade e poder tomar parte, né, desse transporte, que é, então, a mobilidade. Então, são dois conceitos, né, que nós utilizamos para o desenvolvimento das nossas ideias. Neste mapa aqui da nossa cidade, nós temos aí representados, né, várias barreiras, né, promovido pelos córregos, né, pelos rios e pela ferrovia. Então, vocês têm aqui os diversos ramais, né, os trilhos da ferrovia. Então, fica muito claro aí que a nossa cidade ela é toda recortada por barreiras naturais, né, e barreiras construídas pelo homem. Então, vejam bem, a nossa cidade convive com essas barreiras, as naturais, desde sempre, né?
e as barreiras construídas pelo homem há muitos anos. Então, faço uma pergunta: há quantos anos que não se faz uma nova travessia ultrapassando uma dessas barreiras naturais ou construídas, né? Quanto tempo faz que não se constrói uma ponte, um viaduto, né, uma passagem? Então, os carros, né, a quantidade de veículos nas ruas vem crescendo, 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 e as passagens, né, as ultrapassagens dessas barreiras continuam as mesmas de décadas atrás, né? Então, isso significa que a nossa acessibilidade, nesse caso aqui, né, como sendo a facilidade para sobrepor essas barreiras naturais ou construídas, né? Então, eu quis mostrar esse mapa só para vocês perceberem, né, como é complicado, né, eu tornar a cidade permeável ao transporte público, sendo que, né, ela toda entrecortada por essas barreiras e com poucas travessias, né? Então, é uma acessibilidade baixa que o município oferece, seja para o usuário a pé, para o usuário de bicicleta, né? Menos sentido por aqueles que usam o transporte motorizado. Mas mesmo os ônibus, né, eles ficam, de certa forma, têm a sua acessibilidade reduzida porque são poucas alternativas de travessias. E aqui, nesse outro mapa, né, nós temos representadas as rotas do transporte coletivo, né? Então, vocês podem perceber por esse mapa a complicação que é as rotas das diversas linhas do transporte coletivo, né? A gente consegue, mesmo não sendo grandes especialistas, né, que isso aí parece uma macarronada, né? Um emaranhado de linhas que se sobrepõem, né? E que passa por cima, que volta, não tem retilinidade, né? Então, isso é muito ineficiente, né? Isso faz com que o transporte seja ruim, demorado e caro. Bom, eu queria só mostrar para vocês essas duas coisas, para vocês entenderem um pouquinho como a gente fica, de certa forma, né, com as mãos atadas, se nada se faz de novo na cidade para melhorar, né, essa acessibilidade. Olha, só aqui fazendo um parêntese, essas duas figuras, esses dois mapas, né, eles foram construídos em sistemas de informações geográficas, né, que, aliás, eu só não queria deixar de falar isso aqui, por isso eu estou dizendo agora, que é inconcebível que as cidades não tenham como parte do seu cotidiano o uso de informações contidas no geoprocessamento, né, ou sistemas de informações geográficas de uma maneira mais específica. Era só um parênteses. Vamos em frente. Bom, eu tinha dito que nós temos, então, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, né? Como muitas coisas aqui no Brasil, certas leis demoram para vingarem, né? Outras não vingam, ficam só nas gavetas. A PNMU é uma que está aí no meio termo, né? Vai, não vai, vai, não vai. Esperamos que ela realmente se consolide, né? Então, essa política, né, ela procura trazer uma integração com a política de desenvolvimento urbano. É muito comum nas cidades, né, que existe uma dicotomia, né, entre o planejamento urbano e o planejamento de transporte e de circulação. E eu vou falar isso um pouco mais para frente. Então, a primeira coisa é
buscar integrar, né, essa política de desenvolvimento urbano com as outras políticas, né? Essa política de mobilidade, ela procura, né, criar essa prioridade ou incentivar essa prioridade dos transportes não motorizados, né? Ou seja, nós temos que dar essa prioridade dos transportes não motorizados sobre os motorizados e do transporte coletivo urbano sobre o transporte individual motorizado. Bom, isso não é uma proposta nova, né? Isso é uma proposta até muito antiga, mas que tem ficado esquecida ao longo dos anos, né? E poucas são as cidades que têm procurado desenvolver algumas ações, né, nesse sentido. E é preciso também, né, e as diretrizes assim o dizem, né, integrar os diversos modos, né, e serviços de transporte urbano. Bom, falar que para nós integrar esses modos até parece ser uma coisa que é um chover no molhado, né? Até porque a gente não tem, né, muitos modos a serem integrados, né? Não, nessa forma como está hoje a cidade, como ela está estruturada no transporte urbano, na mobilidade urbana, né? Nós não temos muito o que fazer, né? Aí é uma coisa que a gente precisa discutir um pouco mais para frente. O que mais que tem diretriz prevista pelo plano de mobilidade? Incentivo ao desenvolvimento e ao uso de energias renováveis e menos poluentes. Então, isso é uma coisa que hoje se torna imperativa, né? Que nós devemos buscar novas energias a serem utilizadas nos diversos sistemas, né? De uma certa forma, no transporte motorizado individual, né, isso está ocorrendo agora, nesses anos, com uma velocidade maior, né? E pouco, né, pelo menos na nossa cidade, pouco tem acontecido em relação ao transporte coletivo urbano, a não ser os 2 veículos elétricos que nós temos aí na cidade, né? Depois, outra diretriz seria a priorização de projetos de transporte coletivo urbano estruturadores do território, né? E que também sejam indutores do desenvolvimento urbano integrado. Então, quando pude participar das reuniões do plano diretor, né, fiz questão de colocar essa posição, né, de que nós devamos partir desses corredores estruturadores, né, da infraestrutura de transporte que a cidade tem, ao menos de uma forma projetada, né, para que a gente possa estruturar o território, né, e não o contrário, né, a gente estrutura o território e depois nós vamos ver como é que vamos atender, né, com os diversos modos de transportes possíveis, né? E às vezes isso não acontece. E aí acontece aquilo que nós vimos lá atrás, né? Aquele macarrão de linhas, né? Porque não se respeita, né? Ou pelo menos nem se chega a propor de uma maneira muito clara, né? A não ser alguns, eu não estou dizendo linhas, né? Estou falando de corredores, né? Corredores se supõe aqui uma capacidade alta, né, de deslocamento por ele, né? Corredores de transporte, não linhas de transporte coletivo. Então, a política de mobilidade urbana, né, define essa mobilidade como a condição em que se realizam, vejam bem aqui, as viagens de pessoas e cargas no ambiente urbano. Nós não temos muito costume, né, de tratar a mobilidade de cargas dentro do nosso projeto, né, do nosso planejamento de mobilidade urbana, né? Então, o transporte de cargas ele é visto de uma maneira secundária, né, como se ele só atrapalhasse o trânsito e ele não fizesse parte de um ser vivo, né, do ambiente que se
que se transforma o tempo todo, né, que é a cidade. Então, quem de nós, né, consegue viver sem o abastecimento das cargas, né, nas lojas, supermercados, centros, etc. Então, é absolutamente imperativo que nos nossos planos, o plano de cargas, né, o planejamento do transporte de cargas, faça parte e seja considerado como um elemento importante da vida urbana. Então, nós temos que a mobilidade urbana, então, aquele termo lá atrás que a gente quase não ouvia, quase não debatia, né? Na verdade, ela é simultaneamente, né, causa e consequência do desenvolvimento econômico e social, da expansão urbana e da distribuição espacial das atividades. Então, vejam, essa mobilidade, né, não é só uma consequência, ela também é um agente, né? Ela promove o desenvolvimento urbano, assim também como o desenvolvimento urbano ele é incentivado, ele é melhorado na medida que nós temos uma acessibilidade melhor, de maior qualidade, né? Então, eu sempre costumo dizer nas minhas aulas que não existe uma sociedade desenvolvida onde o transporte ou a mobilidade é de baixa qualidade. Tampouco o contrário, né? Tampouco nós tenhamos, né, uma mobilidade de alta qualidade se esse centro não é bem desenvolvido. Então, há uma correspondência bionívoca, né, entre esses dois conceitos, e que muitas vezes essa correspondência é desprezada. Bom, para a gente ter uma ideia, né, já que aqui em Bauru o único modo coletivo de transporte que nós temos é o transporte coletivo por ônibus, né? Então, ele é responsável, para a gente ter uma ideia do seu significado, né, por 86% das viagens de pessoas por transporte coletivo no Brasil, né? Então, de todos os transportes, todos os modos de transporte coletivo que nós temos, o ônibus é responsável por 86%, né? Esses 14% restantes, eles são, então, transportados, né, por trens urbanos, né, que nós temos nas capitais, metrôs, né, barcas, né? Não sei se todos conhecem, né, mas o transporte por barcas ele é bastante utilizado no transporte coletivo urbano em cidades litorâneas, né, e também serviços de vans, né? Então, vejam que o transporte por ônibus, né, que é o nosso caso aqui, ele tem uma importância ímpar, né, não só para o nosso município, mas para todo o Brasil, né? E os sistemas por trilhos, né, nós não estamos aqui entrando no mérito, né, de por que só 14% é transportado por trilhos e barcas e vans, né? Poderia sugerir que esse número fosse maior, né? Mas, infelizmente, é só 14%, ou são só 14%. Então, esse transporte público, de uma maneira geral, não só o ônibus, mas todos os outros modos de transporte, né, é uma atividade que é essencial na vida das pessoas. Basta a gente verificar o que acontece quando, em São Paulo, por exemplo, mesmo com uma proporção baixa da fatia, né, da matriz urbana, por exemplo, há uma greve no metrô. Qual não é o caos, né, que a cidade vive pela parada só do metrô ou pela parada só dos trens metropolitanos, né? Então, nós estamos numa situação tal que, mesmo tendo, né, uma proporção
relativamente baixa, o caos é sentido na cidade como um todo, né, quando há uma paralisação, né? Esse transporte público, que é considerado uma atividade essencial, né, passou a ter, né, uma posição de destaque na própria Constituição, né, quando foi aprovada essa PEC 90/2015, né, que tornou o transporte público, né, como um direito social, né? Então, nós não estamos falando de uma coisa sem importância, né? É um direito social que as pessoas têm, ou seja, ter à sua disposição transporte público e, evidentemente, com qualidade, com conforto, com modicidade. Aqui nós temos uma radiografia de como o brasileiro se locomove, né? Então, de uma maneira geral, nós temos aqui 3 fatias relativamente iguais, né? Próximas de 1/3, né? 1/3 das pessoas se desloca por transporte público diariamente, 1/3, né, usa o transporte individual motorizado e 1/3, né, usa o não motorizado, ou seja, a pé ou de bicicleta. Então, olha só que impressionante, né? Não sei se todos têm essa ideia, né, dessa repartição, né? Mas o carro, com toda a sua imponência, né, com a sua força, com o seu predomínio, ele transporta só 1/3 da população urbana, né? Então, a sua importância precisa ser relativizada, não só por isso, mas também por isso, ele transporta só 1/3, né? 2/3 são transportados por transporte coletivo e transportes motorizados ou não motorizados, né? Individuais não motorizados. Quais são os efeitos da pandemia, né? O que acontece após pandemia? Quais são esses desafios, né? Eu confesso que tenho vivido assim dias, né, de expectativa muito grande em relação à questão da pandemia, né? Nós sempre defendemos o transporte coletivo, né? O transporte individual não motorizado, sempre defendendo as virtudes do transporte coletivo, e de repente, né, nós enfrentamos uma pandemia dessa magnitude que nós estamos passando, né? E quais foram os impactos disso no transporte coletivo urbano, né? Então, essa pandemia, alguns dirigentes, alguns técnicos chegam a afirmar que essa pandemia veio consolidar um novo marco regulatório do transporte ou da mobilidade, né? Como queiram. Por quê? Né? Porque a partir de então, nada será como antes, inclusive nos transportes, né? Assim esperamos, né? Nós não tenhamos mais aqueles ônibus superlotados, aqueles ônibus abafados, né? Então, essa pandemia vem evidenciar a necessidade de novos padrões de qualidade do transporte coletivo urbano, né? Para que se atenda aos protocolos de saúde, né? Diminuindo a aglomeração e em condições adequadas de higiene, né? Então, é um problema que nós estamos enfrentando e que precisamos encontrar soluções. Essa crise que a gente vivencia, né, possibilita, né, uma ampla revisão no modelo existente, né? Por exemplo, na forma de contratar o serviço, porque o serviço é contratado por quem? Ele é contratado pelo poder público para atender a população, né? Então, nós temos aqui 3 elementos de um tripé, né, que são igualmente importantes: o operador, o poder público e o usuário.
e na maioria das vezes a gente vê esse tripé faltando uma das pernas, né? Ou um dos pés. E fica manco, né? Nós pudemos ver isso aí nesses dias mais intensos aí do isolamento social, né? E a dificuldade em se transportar pelo serviço coletivo, né? Também na questão do financiamento de infraestrutura e custeio do sistema. E mesmo na implantação, né, na implementação, no desenvolvimento dos princípios, diretrizes e dos objetivos da política de mobilidade urbana, né? Então, está se enxergando aqui, justamente a partir da pandemia e, né, das possíveis soluções para esse problema, uma nova estruturação desse modelo de transporte urbano. Nesse campo do transporte coletivo, né, já se vislumbra no horizonte, né, uma incerteza muito grande, né, não só nesse momento exato, né, mas futuramente também essa dificuldade acredita-se que vai permanecer, né? A questão também das tarifas elevadas para a população mais pobre, e essa pandemia, né, veio agravar ainda mais esse problema das tarifas, né? Se antes já eram tarifas elevadas, que muitas vezes não remuneravam o serviço, né, com a diminuição da demanda, isso aí se agrava, né, e chega a situações críticas, né? Então, pode ser, né, que essa insustentabilidade financeira na prestação do serviço, né, inviabilize o serviço se ele não for bem equacionado. Paralelamente, né, a essa crise, essa pandemia, essa revisão de conceitos, né, haverá maiores exigências, né, na qualidade dos sistemas e com custos menores, né? Além desses protocolos sanitários que precisam ser atendidos, a redução de taxas de ocupação dos veículos, né, principalmente na hora de pico. Então, esse modelo mais recente de mobilidade, né, é um avanço na forma tradicional, ou pelo menos se espera que seja, né, um avanço na forma de tratar, né, de forma isolada, né, de forma sectária, seja o trânsito, o planejamento e a regulação do transporte coletivo, a logística da distribuição de mercadorias, a construção de infraestrutura viária, as calçadas, etc. Recentemente, nós passamos a debater, ao menos na Senag, né, a questão das calçadas, da arborização, e isso muitas vezes tem sido considerado de uma maneira individualizada, né, como se a calçada não interferisse na mobilidade urbana, assim como a arborização, a iluminação pública, né? Isso não pode acontecer, né? Dentro desse novo modelo de repensar a mobilidade urbana, e isso tem que ser analisado de uma forma holística, uma forma ampla, né? Deve-se, então, adotar essa visão sistêmica, né, sobre toda a movimentação de pessoas e bens, né? Não pode ser mais vista de maneiras particularizadas, né? Tem que entender isso como um todo, que precisa ser atacado, né? Encontrar as suas soluções, entender as interdependências, os impactos que uns provocam nos outros, né? E tentar uma solução que venha a destacar as virtudes, né, de cada modo, né? Aquilo que de bom cada modo tem para oferecer para a mobilidade urbana. Enfim, né, nós temos, isso não é novo, né, mas a gente tem visto aí nas diversas cidades, né, que planejamento urbano, planejamento de transportes e planejamento de circulação tem sido
abordado de maneira individualizada, né? Poucas cidades, né? Um exemplo seria Curitiba, que tem tradicionalmente, né, entendido e trabalhado esse setor da sociedade de uma maneira integrada. Eu queria que vocês entendessem um pouquinho, né, qual é a interferência que cada planejamento provoca no outro. Então, aqui, nós vamos falar do planejamento urbano. Então, olhem só, a definição de uma área destinada, por exemplo, à habitação, pode ser qualquer outro uso do solo, que é definida pelo planejamento urbano, cria, né, a necessidade de transporte de pessoas, né, entre local de moradia e suas atividades cotidianas, trabalho, saúde, lazer, estudo, né, bem como a necessidade de abastecimento dessa região por mercadorias. Então, o planejamento cria essa área, define essa área que, por conseguinte, né, vai precisar transporte de pessoas e de abastecimento. Então, a necessidade de infraestrutura e de meio de transportes, né, a partir dessa nova área destinada à habitação, isso vai precisar de uma infraestrutura e meios de transportes. E isso afeta, então, o planejamento de transportes e a necessidade de se organizar o trânsito, né, nas vias, né, impactando, afetando o planejamento da circulação. Então, veja que uma decisão do planejamento urbano impacta diretamente no planejamento de transportes, no planejamento da circulação. Por sua vez, o planejamento de transportes. Ao implantar uma nova infraestrutura de transportes, definida então por esse planejamento, né, como construção de vias, corredores de ônibus, de BRTs, etc., aumenta, né, a criação ou a implantação dessas infraestruturas, elas fazem aumentar a acessibilidade às regiões por elas servidas, né? Então, esse aumento de acessibilidade faz com que, em médio prazo, haja uma pressão pela alteração no uso e ocupação do solo, afetando, então, o planejamento urbano. Adicionalmente, provoca, frequentemente, isso ocorre em curto prazo, né, no aumento ou modificação do tráfego local, afetando, então, o planejamento de circulação. Então, agora nós temos o planejamento de transportes, definindo infraestrutura que impacta o planejamento urbano e o planejamento de circulação. E o planejamento de circulação, né? Nós temos aí, por exemplo, que mudança de mãos de direção de uma via, feita pelo planejamento de circulação, aliado com possível aumento de tráfego, né? Cria, então, pressões de médio prazo, né, para alterações no uso e ocupação do solo, afetando claramente o planejamento urbano. Igualmente, pode aumentar o grau de congestionamento, né, com impactos nas decisões do planejamento de transporte, a respeito de necessidade, né, de novas infraestruturas ou novos meios de transporte. Então, agora aqui, o planejamento de circulação impactando o planejamento urbano e o planejamento de transporte. Então, vejam que toda essa abordagem, né, precisa ser feita de uma maneira conjunta, né, integrada. Era o que a gente esperava, ou talvez ainda possa esperar, né, que possa funcionar nestes moldes um possível instituto de planejamento urbano, né? Se for nesses moldes, nos moldes do IPUC de Curitiba, do IPUG de Joinville e vários outros institutos de planejamento, né, que possam pensar o urbano de uma maneira integral. Então, vejam aqui nessa figurinha os planejamentos, né, aqui sintetizados por algumas ações, né, como eles são sobrepostos, né,
em alguns momentos, né, a cada 2, a cada 3, né, a cada 2, né, a cada 3, aqui os 3 simultaneamente, né? Então, não podemos tratar isso de maneira isolada. É importante a gente ressaltar, né, que nós temos, hoje em dia, esse círculo vicioso, né, provocado pelo aumento da frota de veículos individuais que causam, então, ineficiência, né, do sistema de mobilidade urbana. Como nesse círculo vicioso, a gente não sabe onde começa, onde termina, né? Qual é o item que dá o pontapé inicial? Mas vamos imaginar, começando por aqui, aumento do número de automóveis. O aumento do número de automóveis vai provocar, então, o aumento de congestionamento, poluição e ineficiência do sistema viário. Essa ineficiência afeta diretamente o transporte coletivo, né, que fica mais lento e fica menos confiável. Esse transporte mais lento e menos confiável faz com que as pessoas se afastem sempre mais do transporte coletivo. Opa, desculpa aqui. Voltando, né, se menos pessoas usam o transporte coletivo, uma parte vai andar a pé, porque não consegue pagar, e outra parte vai migrar para o individual motorizado. Tudo isso aqui, né, faz com que, né, os usuários cativos, que são a maioria, né, daqueles que usam o sistema, ficam prejudicados, né? Então vejam que é um círculo vicioso, precisa quebrar essa sequência. E aqui, né, nós temos esse círculo vicioso entre os sistemas de transportes, provocando insustentabilidade urbana. Também, como um círculo vicioso, a gente não sabe onde é que ele começa e onde ele termina. Mas vamos voltar aqui no aumento do interesse pelo automóvel, que é o que a gente tem assistido, né? Então, ou começar por aqui, né, o uso do automóvel é incentivado por uma série de fatores, né, pelo próprio transporte coletivo, que é ruim, pela facilidade em aquisição de automóveis, de motocicletas, etc. Então, o uso incentivado do automóvel provoca uma expansão urbana, né, porque as pessoas, uma vez que têm automóveis ou veículos particulares, podem morar mais longe, que ele consegue se deslocar. Aumentam as distâncias, né, entre as origens e os destinos, promovendo um transporte mais oneroso, mais caro. Com isso, o transporte público fica menos eficiente, né? Menos eficiente, vários ramais, né, desse serviço, eles são eliminados, ou não em termos físicos exatamente, mas podem ser em número de viagens, né, para adequar as novas demandas, né? E, novamente, aqui, o usuário cativo ele é prejudicado, né? Cativo é aquele que usa diariamente o sistema. Então, se ele é prejudicado, ou ele vai andar a pé, ou ele vai comprar um automóvel ou uma motocicleta. Então, vejam que nós precisamos quebrar esses círculos viciosos, né, através de mobilidade sustentável. Bom, essas mobilidades, eu estou terminando, essa mobilidade urbana sustentável, né, precisa ter um alinhamento aí com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável proposto pela ONU, né? Nós já vamos dizer já quais são, né? Precisamos uma definição de corredores de transportes, né? E aqui eu toco num ponto que eu venho defendendo já há muito tempo, né? Nós temos alguns corredores mais ou menos naturais, embora de pouca capacidade, mas nós temos um corredor extremamente importante que poderia ser extremamente útil, né? Que seriam
esses corredores da ferrovia. Eu sei que muita gente gosta da ferrovia, e eu também gosto muito, né? Mas a ferrovia nos moldes antigos, né? Aquela que usava os trilhos, que hoje nós defendemos sua retirada, essa não volta mais, né? Se algum dia a gente retomar o desenvolvimento ferroviário urbano, ou mesmo uma requalificação do ferroviário de cargas, né? Ele não vai ser mais nos moldes dos quais eram antigamente esses diversos ramais, essas diversas ferrovias, né? Não vai ser mais dessa forma, serão de formas mais modernas, né? Menos impactantes. Então, esse seria um corredor, né, de grande capacidade, que poderia, a um dado momento, se pensar, se não para este momento, mas já planejar para um futuro com veículo leve sobre trilhos, né? Poderemos ter corredor de BRTs. Então, precisamos, né, pensar nisso, né? A gente não pode ignorar essas questões. As cidades do porte de Bauru estão à nossa frente, anos-luz, né? Se vocês forem a Rio Preto, a Sorocaba, a Piracicaba, o planejamento deles está lá na frente, né? E nós estamos ainda circulando com ônibus de baixa capacidade. Nós não temos um único ônibus operando em corredor, tampouco um único ônibus articulado, quiçá ônibus biarticulado. Precisamos de uma rede integrada, seja com o VLT, seja com o BRT, com transporte coletivo, com transporte cicloviário, com transporte a pé, né? O transporte a pé parece que ele desenvolve por si só, né? Porque ninguém planeja o transporte a pé, né? O transporte por bicicleta é só ciclovia, né? Mas nós precisamos muito mais do que isso. Precisamos de tarifa única para esse sistema integrado. Precisamos definição do financiamento do transporte, né? Precisamos separar a tarifa técnica, que é aquela tarifa que remunera o serviço prestado, da tarifa cobrada dos usuários, né? Só para vocês terem uma ideia, nos últimos anos, os combustíveis dos automóveis, eles ficaram cerca de 50% a mais do que a inflação do período. Já o combustível, né, usado pelo transporte coletivo, ele subiu 250% acima da inflação. Então vejam vocês como só por esse aspecto é impossível que o usuário do transporte coletivo consiga pagar a passagem, né? Além do mais, nós temos as diversas gratuidades, né, e descontos tarifários que formam o subsídio cruzado, ou seja, esse que não paga a tarifa tem alguém que paga a tarifa cheia que responde por ele. Então, isso é uma distribuição inversa de renda, né? O mais necessitado paga por aquele que não paga a tarifa, né? Bom, isso vai uma discussão longa e eu não quero me alongar. Então, último item, transparência no contrato, né? Aqui, só para dizer para vocês, os dois, de uma maneira mais direta, né? Os dois objetivos de desenvolvimento sustentáveis que afetam ou são afetados mais diretamente pela mobilidade urbana, que são cidades e comunidades sustentáveis, né? Que é o objetivo 11. E o 13, né? Que são ações contra a mudança climática, né? E aqui, então, a transparência que é proposta, né? Que todo esse contrato, né? essa contratação do serviço de transporte coletivo, né, se dê de uma forma transparente, né, em que se apresente para a sociedade, já que conjuntamente, né, paralelamente, é proposto
né, que tenha uma separação da tarifa técnica da tarifa social, é preciso que a sociedade conheça esses dados, né, os dados de oferta, ou seja, a quilometragem da frota, as viagens feitas, a rede de infraestruturas, tecnologias utilizadas, as receitas, né, receita tarifária e extratarifária. Nós aqui só temos as receitas tarifárias, né? Se conheça as gratuidades, porque com certeza se a população conhecesse todas essas gratuidades que tem e ela souber pagar essas gratuidades, eu tenho certeza que a população não aceitaria, né? E aqui se espera o quê? Que essas gratuidades não é que deixem de existir, né? Por exemplo, aquela criada na Constituição para os idosos, mas que esses recursos venham de um fundo específico, né? E não do pobre usuário do transporte coletivo, né? Que esses custos sejam eles fixos ou variáveis, né? Os tributos sejam conhecidos pela sociedade, né? Essas tarifas sejam claramente estabelecidas, auditadas, né? Os subsídios sejam devidamente conhecidos, seus impactos sejam conhecidos, bem como a qualidade contratada na licitação, né? Aquela que é ofertada, aquela que é percebida pela população e aquela que realmente é desejada, né? Então, é preciso que as cidades deixem de fazer de conta, né, que cuidam do transporte coletivo ou da mobilidade urbana. Nós precisamos entender que o poder público, né, é quem faz a contratação, né, para atender a necessidade da população. Então, são três, né? Então, as coisas não podem ser resolvidas de uma cabeça, né? Tem que ser pensadas por três setores distintos, né? Que todos têm o interesse de que o sistema seja de qualidade. Afinal de contas, né? Que mobilidade que nós desejamos? Essa que nós estamos vendo aí, essa que os automóveis hoje nos possibilita, ou essa aqui, né? De uma cidade sustentável, agradável, saudável, né? Então, que cidade que nós desejamos? É isso que eu cobro em relação ao plano diretor, né? O que nós queremos para a nossa mobilidade urbana? Nós queremos o automóvel? Se nós quisermos o automóvel, não haveremos de reclamar que as vias estejam lotadas, que os acidentes ocorram, que o ar está poluído, né, que não tem estacionamento. Então, é preciso discutir, né, com a sociedade claramente qual cidade, quanto custa cada opção que é apresentada, né? O que custa em termos monetários, em termos de sustentabilidade, em termos de saúde, etc. Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês e fico aí à disposição para tentar esclarecer qualquer ponto que não ficou claro ou discutir aí com vocês as propostas. Obrigado. Pessoal, deixa eu só fazer um comentário. Então, vocês vão erguendo as mãos, eu vou anotando aqui, porque a gente vai abrindo a palavra, tá bom? Então, ó, o Alfredo foi primeiro. Alfredo, fica à vontade. Depois o Gustavo. Boa noite a todos. Boa noite, Raia. Raia, companheiro nosso na Senag. Fico muito contente de poder participar aqui também. Eu queria saber do Arquimedes, primeiro, se ele tem conhecimento do plano de mobilidade de Bauru, que parece que foi aprovado já. Se ele tem conhecimento e o que ele acha do plano. Isso seria a primeira pergunta. A segunda pergunta seria se ele entende como viável a saída dos trilhos que nós temos hoje no centro da cidade para uma faixa pela periferia do município. E se ele acha isso viável, se os locais onde
são ocupados os trilhos hoje, poderiam ser ocupados por um veículo leve aí sobre trilhos, que eu acho que seria interessante, talvez, eu não sei, hoje as linhas férreas ocupam 15 metros de cada lado, se eu não me engano, não sei se o veículo leve ocuparia esses 30 metros, ou se poderia, por exemplo, ter ciclovias ao lado, alguma coisa nesse tipo. Queria só os comentários dele aí, e agradeço aí a todos aí. Arquimedes, você prefere responder um por um ou você quer agrupar? Eu acho que eu posso responder. Tento ser breve, né? Bom, eu acho que o plano diretor, a gente poderia passar aqui horas e horas discutindo, né? Eu não sinto, né, que o plano de mobilidade, que mesmo o plano diretor, ele parta do pressuposto que o transporte, os corredores de transporte sejam estruturadores, né? Se nós pegarmos, por exemplo, a cidade de Curitiba, nós vamos ver que onde foram definidos os corredores de transportes, né? Então, as condições foram dadas para os corredores e o adensamento foi pensado, né, no entorno desses corredores, de tal forma que as pessoas tenham acessibilidade ao sistema de transporte, né? E não fazer o contrário, né? Você estabelecer os polos geradores de viagem, depois você tenta levar o transporte coletivo até lá. E quando a gente já parte do pressuposto que a nossa rede, né, de transporte coletivo, no caso de Bauru, já está totalmente ultrapassada, né, como nós vimos naquele macarrão, ou seja, nós não teremos eficiência nesse sistema sem que seja através de corredores, né? Então, acho que poderíamos ter esses corredores bem definidos. Vejam que Bauru não tem muitos corredores naturais, vamos chamar assim, né? Nós temos as Nações Unidas. As Nações Unidas, por exemplo, foram criadas pelo Jurandir, né? De tal forma que ela fosse uma via de trânsito rápido. No entanto, ao longo dos anos, ela foi sendo modificada, né? E hoje é uma avenida como outra qualquer, né? Menos na área norte, que ainda preserva essa característica, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que os planos têm essa falha, né? Que não partem do pressuposto do transporte, para ser assim, bem sintético, Alfredo. Com relação aos trilhos, assim, as coisas não são fáceis, né? As coisas no urbano, na nossa cidade, a gente está acostumado que são sempre difíceis. Mas se a gente não planejar para fazer ao longo dos anos, de 10, 15, 20 anos, a gente nunca vai começar. Para dizer um exemplo, a cidade de Araraquara, que desse ponto de vista de entrecortar a mancha urbana, isso ocorre muito também lá com ferrovia, com os córregos, né? Araraquara fez estudos muito interessantes junto com a Secretaria, a então Secretaria de Patrimônio da União, me parece que o nome foi alterado, onde a União, pelo menos em governos anteriores, demonstrava uma certa vontade de transferir esse patrimônio para as cidades, desde que se comprovasse uma utilização social significativa. Então, no caso de Bauru, nós temos aquela faixa para o VLT. O VLT poderia até ser, né, na via normal mesmo, né? Não precisaria ter uma área de domínio tão grande. Então, ela poderia ter um trilho, né, ou um corredor de BRT, e nós poderíamos ter ciclovias, né, e um parque linear. Então, vejam que esse caso não é fundo de vale, mas nós poderíamos ter também, nos fundos de vales, parques lineares, de tal forma que você preservasse
né, área de proteção e tivesse ciclovias e parques lineares, né, de tal forma que você aproveite essas áreas sem, né, dar características a ela de impermeabilidade, né, de atrapalhar as cheias dos rios, etc. Então, é viável, né, mas precisa se trabalhar, né, mexer os pauzinhos com os políticos, precisamos ter padrinhos, precisamos nos mexer, né, porque senão a gente não vai a lugar nenhum, quer dizer, nunca começa, portanto, nunca vai terminar, né, algo que não começa. Não sei se respondi. Não, acho que respondeu perfeitamente. Eu acho que aí entraria o CODESE. O CODESE está com uma proposta muito bacana. A Tânia tem participado também, tem vários aí que participam. Eu acho que essa proposta de planejamento a longo prazo é o que nós precisamos ter, né? Às vezes são coisas que não são nem para nós, quem vai ter o fruto disso são nossos filhos e netos, mas realmente precisa. O DENIT parece que tinha um estudo para tirar os trilhos do centro de Bauru e passar para a periferia, mas o valor era coisa assim de 700 milhões, 800 milhões, quase 1 bilhão, né? Mas, realmente, você ativaria todo esse sistema aí. E o Jurandir, você citou o nome do Jurandir Bueno aí, o Jurandir falou uma vez para mim, desde o primeiro plano diretor, ele falou, puxa, eu não me conformo que aquela área, junto à estação ferroviária, são 23 alqueires, e aquilo lá está ali praticamente abandonado, né? Só usa uma parte, onde passa o trem ali, e mais nada. Então, é um negócio que a gente, até comentei com a Tânia outro dia, que ali caberia até um parque linear, caberia uma bacia de contenção para eliminar as enchentes da Nuno de Assis. É uma série de coisas ali que poderia ser feita. Mas agradeço. Só para complementar, Fred, o que você falou, nesse parque linear, vamos chamar de parque, né? O parque contém ciclovias, contém áreas de lazer, poderia ter a própria corredor de transporte coletivo, né? Uma ideia mais ou menos parecida, pouquinho parecida, é que há muitos anos atrás, quando eu estava na Indurb, eu me lembro bem que o Arialdo Mercadante, que era o superintendente da FEPASA na época, ele nos procurou na Indurb para que ajudássemos a viabilizar o transporte ferroviário urbano, aproveitando os trilhos e as estações dentro do perímetro urbano, né? E um grande problema que foi fundamental para a inviabilização, claro, além de você ter um veículo super pesado, lento, né, que é o trem comum, não tinha a urbanização justamente desse corredor. Então, as pessoas não queriam atravessar aquele matagal, aquelas casas abandonadas, para pegar o trem, ainda que esse trem tivesse circulado por um bom tempo gratuitamente. Então, vocês imaginam uma área linear urbanizada, né? O que não promoveria na cidade, né? E aí, evidentemente, que nós precisamos desse transporte estruturante, né? E aí ele ter linhas alimentadoras, né? A partir desses corredores estruturantes. Então, veja, não é somente um corredor, né? É um corredor estruturante complementado por linhas alimentadoras. Legal. Bacana. Em Indaiatuba tem uns parques lineares interessantes, mas parece com ciclovias. Eu não tenho conhecimento se tem algum veículo leve lá, mas ciclovias tem bastante. Interessante também. Gustavo, fique à vontade, viu, para você fazer sua pergunta. Boa noite a todos. Boa noite, professor Arquimedes. Boa noite, Gustavo.
Que interessante o assunto aí, onde levou isso. Eu moro muito próximo aqui da Bitola Larga, né? Da linha desativada da FEPASA, e a gente confluiu todas as ideias aqui. Até esses dias eu fui passear com as crianças, e por a gente estar tentando estudar a cidade e trazer propostas eficazes, né? Eu tive a mesma ideia. Falei, poxa, essa linha aqui, por que a gente não transformar ela em avenida? E hoje, com essa crise hídrica, eu trabalhando no departamento de água, sabendo ali por onde passam as adutoras, tem cidades desenvolvidas que eles fazem uma adutora margeando a cidade. Ou seja, numa crise hídrica, todos os poços interligados numa adutora abastecem um setor que fica sem abastecimento. Então, eu tive essa ideia. Nós poderíamos desenvolver essa adutora debaixo da linha de trem e simplesmente passar uma avenida também. Então, nós estaríamos ajudando tanto a mobilidade quanto a questão do saneamento básico. Então, eu queria ver com o senhor, doutor, o que a gente poderia fazer aí para isso. Acho que está todo mundo confluindo na mesma ideia, então nós precisamos o quê? Abraçar ela e desenvolver ela com a ajuda dos especialistas, arquitetos, trazer os números para que a gente possa, de certo, cobrar quem seja de direito para executar essa confluência de ideias aí. Boa intervenção, Gustavo. Eu só complementando um pouquinho aquilo que eu tinha dito para o Alfredo, hoje, né, ele falou do custo para fazer o desvio ferroviário ou a retirada dos trilhos, né, do centro. Eu diria que hoje, né, nós temos a ferrovia concessionada, que vem gradativamente aumentando o transporte de cargas, né? Recentemente, essa concessão foi ampliada, né, por, se não me engano, 30 anos. Ou seja, para a operadora, né, ferroviária, transitar pelo centro da cidade é muito ruim, né, porque ela é obrigada a transitar com uma velocidade muito baixa, né, nas travessias, 6 km por hora. Ou seja, é antiproducente, né? Então, se você colocar de um lado, né, problemas de acidentes, né, a baixa velocidade, os problemas, as interferências urbanas que acontecem na ferrovia. Então, se você colocar na ponta do lápis, e considerando que essa é uma obra que é de interesse social, né? Então, não é só a ferrovia que entraria a ferrovia, deveria entrar o DENIT, poderia ter uma contrapartida também do município, uma parceria público-privada com a iniciativa privada, lógico, né? De tal forma que pudesse conseguir esses recursos, né? Não são poucos, né? Mas, gente, os bancos financiadores, Banco Mundial, BID, se você tiver bons projetos de mobilidade urbana, né, você consegue dinheiro a fundo perdido, longo prazo, né? Então, nós precisamos ir atrás desses projetos, né? Eu me lembro que, recentemente, surgiu uma linha de financiamento do então Ministério das Cidades para obras de mobilidade urbana. E aí foi uma coisa vexatória, né? Porque nós apresentamos um projeto tão fora de contexto, né? E ele foi desclassificado, ou seja, por não ter bons projetos, nós ficamos de fora, né, dessa linha de financiamento e o dinheiro ficou lá parado, né, por falta de projetos de qualidade. Então, se nós não darmos o pontapé para esses projetos audaciosos, sim, claro, caros, sim, nós temos problemas, né, de toda a ordem, mas, gente, se a gente não começar
ir atrás de recursos, a implementar esses projetos, nós vamos ficar nessa mesmice por mais décadas, né? A cidade está parada no tempo, na minha modesta maneira de enxergar. Nós precisamos pensar grande, né? O último que pensou grande aqui foi o Jurandir. Eu tive o prazer de trabalhar com o Jurandir alguns anos na prefeitura, né? Ele não parava na questão da dificuldade, ele enxergava lá na frente, né? E mandava bala nos projetos. A hora que ele conseguia o recurso, o projeto estava pronto, né? Estava recortado, estava alinhavado, bonitinho. Bom, aquilo que você falou, eu acho que é válido, adutoras. É por isso que esse planejamento urbano precisa envolver todos os segmentos, né? De tal forma a viabilizar. Então, se você vai mexer num corredor desse, todos os setores envolvidos precisam, a partir de um determinado momento, estar envolvidos, né? O DAE, a Endurbia, então CEPLAN, obras, né? Educação, saúde. Como é que a gente, por exemplo, determina que vai ter uma escola, que vai ter um posto de saúde, se a gente não tem acessibilidade, se a gente não tem mobilidade prevista para esses polos geradores, né? Às vezes a gente define esse local do polo gerador porque é um terreno que a prefeitura tem. Não importa se esse terreno é ruim de acessibilidade, é ruim de mobilidade, que as pessoas não têm ônibus, né? Isso sai socialmente caro. Nós ficamos presos nessa questão do valor, né? Mas, precisamente, eu acredito que nós vamos entregar os projetos aí e vamos trazer um desenvolvimento sustentável para a cidade aí. A ideia do VLT também é imprescindível. Nós estamos pensando bem adiante mesmo. Nós pensamos longe mesmo. E nós precisamos integrar esse projeto aí. Olha, Gustavo, você falou de novo no VLT, eu gostaria de deixar claro aqui. Eu não estou dizendo aqui agora que o VLT é viável para este momento para Bauru. Eu até acho, sem ter os dados, sem ter um estudo aprofundado, que inicialmente nós teríamos um corredor de BRT, que é o ônibus rápido em corredores. Sim. Que futuramente poderá vir a ser transformado em VLT. Tá? Então, isso eu queria deixar claro, senão vão dizer que eu falei que é viável VLT e não posso afirmar isso porque não tenho os estudos feitos nas minhas mãos, tá legal? Não, sim. É que a gente fomos longe, mas eu estava vendo uma cidade aí que eles tinham um projeto de VLT e eles passaram a BRT por questão de custo e a obra estava parada e o BRT foi a solução ali na questão de mobilidade. E ficou bem adequado. Nós precisamos pensar longe mesmo e sair da zona de conforto. Você vê que o Rio de Janeiro tem agora o sistema de VLT, né, e BRT, e ambos funcionam muito bem, né? É tudo uma questão de capacidade, né, e ter demanda para ocupar essa oferta, né? Você não pode ter uma oferta exagerada e uma demanda diminuída, porque senão você tem um custo altíssimo de implantação e operação, né? Legal, professor. Obrigado aí. Obrigado, Gustavo. Chico, você quer fazer sua pergunta, por favor? Oi, Tânia. Boa noite. Minha câmera não está funcionando, não sei o que acontece nesse Teams, mas tudo bem. Professor Raia, tudo bem? É o Chico Maia que está falando. Oi, Chico, como vai? Tudo jóia, graças a Deus. Professor, eu tenho participado no meu período aí das consultorias e tal, e tenho participado, né, de algumas articulações de cidades como Bauru, na questão da necessidade, né, de elaboração de projetos de engenharia, arquitetura, projetos que envolvam as cidades, né, onde algumas cidades, eu tenho acompanhado essa agenda, onde algumas cidades obtiveram recursos a fundo perdido
no hoje Ministério do Desenvolvimento Regional, né, ou no DENIT, conforme a articulação que foi proposta, né, e ainda, professor, tem o apoio da Agência de Cooperação Alemã, a GTZ, dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional, tá? E, além disso, eu tenho feito aí alguns contatos com agências internacionais, especialmente a CAF, o BID, o BIRD, o Banco Chinês de Desenvolvimento, né, o Banco dos BRICS, vamos chamar assim, e o Banco, né, no sentido de estados, municípios, principalmente os estados, estimularem que os municípios possam buscar recursos que estão muito baratos em nível internacional, muito barato mesmo, tem muito recurso no mercado para poder fazer esses investimentos, mas para isso é necessário ter esses projetos elaborados, devidamente orçados, né, para poder conversar no Senado Federal, né, um empréstimo internacional precisa passar pela Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal e precisa passar dentro do Ministério da Economia, por dentro da COFIEX, que é a Comissão de Financiamentos Externos, tá? Hoje, com o custo do dinheiro no Brasil está bastante caro. Então, é bastante importante, fico bastante feliz em ouvir do senhor, que acompanha pelas linhas do Jornal da Cidade, demonstrar todo esse interesse, né, esse entusiasmo em os municípios se organizarem para que a gente possa acessar os recursos, porque esses recursos existem, tá? Eu tenho feito isso, esse é meu trabalho profissional, né, quando eu não estou nas atividades político-partidárias, mas eu sinto que muitas vezes aqui em Bauru a gente esbarra na questão do valor financeiro, né? E esse não é o problema, né? Nós estamos no corredor, um dos principais corredores de escoamento da produção que vai para a China, né? A China tem muito interesse de bancar esses investimentos de longo prazo, né? Não é nada feito agora para pagar daqui 2, 3 anos, não é isso. São recursos a serem ativados, acionados, para que os municípios, o Estado, né, ou mesmo a União, possa captar, contribuir na captação desses recursos, né? O município precisa estar devidamente engajado, empenhado nessa mobilização de recursos, para que a gente possa ter um centro, né, da cidade, possamos ter toda uma mobilidade mais adequada para os tempos que nós estamos vivendo, tá bom? Essa é a minha contribuição e parabéns, Tânia, e toda a equipe aí que organizou. Arquimedes, você quer fazer algum comentário? Eu só queria agradecer ao Chico Maia, porque eu sabia que ele estava fazendo esse trabalho aí, né? Eu considero importantíssimo, né, que você falou muito bem da necessidade dos projetos, né? Eu acho que é fundamental, né? Porque quando surgem as possibilidades de obtenção de recursos, né? Se você correr atrás a partir daí, como você bem explicou aí, as várias etapas, etc., não vai conseguir nunca, né? Então, a gente precisa trabalhar, esse é o meu entendimento, sempre com os projetos, né, debaixo do braço. A hora que tiver um momento apropriado, né, a gente tem ali o projeto pronto, com custos, né, tudo belezinha para a gente concorrer a esse possível financiamento, das mais variadas formas, né? Caso contrário, a gente não vai conseguir absolutamente nada, né? Nós estamos precisando muito mesmo aqui na nossa cidade de coisas novas. A cidade, na minha opinião, está tão assim, tão parada, tão na mesma há tantos anos, né? A gente não vê nada de novo assim, pelo menos de iniciativa do poder público, né? Nas suas vários níveis de governo.
Então, é meio decepcionante, né? Quando a gente vê outras cidades, porte parecido com o de Bauru, crescendo, desenvolvendo, né? A gente vê aí nos levantamentos do IBGE, recentemente nós tivemos aí uma estimativa de população, né? Cidades Rio Preto, Piracicaba, São José dos Campos, né? Ribeirão Preto, para não dizer essas maiores, Ribeirão, Campinas, todas conseguindo obras fantásticas, que estão melhorando a qualidade de vida da sua população, e nós aqui, né, não conseguimos cuidar nem dos nossos viadutos, né? Júnior levantou a mão. Júnior está na sala? Estou sim, Tânia, mas não, já responderam, já não precisa, não vou falar, não. Tá, obrigada. Só para complementar aqui o que o Chico Maia falou e que o Arquimedes falou, o Silvio Barros, lá de Maringá, ele sempre comenta, para bons projetos sempre existem verbas. Então, é isso que o Arquimedes falou aí, se a gente tiver os projetos feitos, e depois tem que ir atrás de verba, né? É isso aí. Só mais uma inserção. Coincidentemente, quando foi lançado o PAC Mobilidade, eu tive a oportunidade de participar, né? Acompanhei o processo, tive depois com a ministra Miriam Belchior, que era ministra do Planejamento, e naquele instante, coincidentemente, nós encontramos o então prefeito de São José do Rio Preto e o secretário de Planejamento, tá? Bauru apresentou um projeto de mais ou menos 10 milhões de reais, que eles, à época, o pessoal da engenharia, quem preparou aquele projeto técnico, considerava importante. Rio Preto estava com o projeto completo, tá? No valor de mais ou menos uns 250 milhões de reais. E lá em Rio Preto, as obras já foram executadas. Tem belos viadutos, belas marginais, né? Minha sogra mora próxima de uma dessas avenidas que foram reconfiguradas, né? Com esses recursos do PAC. Então, assim, os recursos existem, inclusive, mas precisamos estar preparados para acessá-los, né, professor? Isso. Bom, eu quero fazer uma pergunta, mas se mais alguém quiser perguntar, por gentileza,